Nós gostaríamos de dar início a nosso encontro dessa noite aqui, que é uma noite em honra à verdade e ao presidente Juscelino Kubitschek e aos que trabalharam por isso. Eu gostaria rapidamente só de inicialmente agradecer a presença de todos aqui. Nós vamos ter uma breve apresentação de cada um dos três dos organizadores, depois nós vamos abrir para perguntas. Esse espaço todo vai levar aproximadamente 1 hora entre nossa exposição e as perguntas que nós vamos franquear para vocês. Vou passar a palavra inicialmente ao professor Marco Braga, depois vai falar a professora Léa e depois eu. Muito obrigado, professor Alessandro. Primeiro, boas-vindas a todo mundo. Para a gente é um prazer enorme recebê-los aqui, ainda mais comemorando um fato como esse, que hoje, para quem não sabe, se completam 40 anos do assassinato do presidente Juscelino Kubitschek, morto na Via Dutra no dia 22 de agosto de 1976. A minha parte na exposição eu vou tentar ser breve, para tentar explicar um pouquinho para vocês como foi esse processo de fazer uma pesquisa em grupo, com um grupo bastante, ainda que formado quase que exclusivamente por pessoas vindas do mundo do direito, um grupo bastante eclético, que se dedicou durante um bom tempo. A gente já está para fazer acho que 4 anos, desde o momento que a gente iniciou a pesquisa, como isso resultou no livro que vocês vão ter, vão nos dar a honra de dividir um pouco das páginas, das conclusões que a gente chegou. Essa pesquisa ela tem origem um pouco, acho que na nossa curiosidade, primeiro sobre a vida de Juscelino Kubitschek, que foi um presidente que, para a gente que vem quase que exclusivamente do direito econômico e estuda bastante essa dimensão do plano, a dimensão da importância do Estado como um agente promotor do desenvolvimento, entender como você consegue transformar a sociedade, a realidade de um povo a partir da sua ação no mundo concreto. Nós tivemos no Juscelino alguém quem estudar e alguém quem dedicar grande parte do nosso esforço e da nossa reflexão para entender um pouco esse período. E uma coisa que sempre nos chama a atenção, e veio isso daí lá um pouquinho entre 2012 e 2013, se dava em torno do quais seriam os motivos, então, porque uma pessoa como essa não tinha a sua memória resgatada e a sua honra enquanto estadista preservada, como acontece com todos os países que, de alguma forma, têm pessoas ou estadistas do quilate de Juscelino. E aí a gente foi entender que tem muita, por trás dessa história, a gente vê muita mentira, muita desonra, muita dúvida que se coloca sobre um personagem. Aí tem várias delas, a gente se dedicou a uma que está relacionada à morte. Ao longo do trabalho vocês vão ver que tem alguns outros pontos que a gente chama a atenção, mas o que eu vou tentar me ater aqui, depois a Léa e o Alessandro vão falar, é um pouquinho dos resultados da pesquisa. Como é que foi isso? Então, primeiro, a gente lá tomou contato com a história de Juscelino e conhece 2 pessoas que conviveram com Juscelino. O coronel Afonso Eliodoro, que hoje é uma pessoa centenária, ele está quase para completar 100 anos de idade, ainda vivo, e está hoje morando em Brasília, em Belo Horizonte, e
o Carlos Murilo Felício dos Santos, primo de JK, então vice-líder do governo Juscelino Kubitschek na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro ainda. A gente toma contato com essas pessoas, está naquela efervescência das comissões da verdade, durante o primeiro mandato do governo Dilma, e nós, em função daquilo que estava acontecendo dentro da Comissão Nacional da Verdade, solicitamos uma audiência na Casa Civil da Presidência da República e levamos ao encontro do então chefe do Gabinete Civil da Presidência a história viva, o coronel Afonso Eliodoro e o Carlos Murilo, para solicitar que eles fossem ouvidos pelo presidente da Comissão Nacional da Verdade, o professor Pedro Dallari. A gente não conseguiu, não teve sucesso nessa tentativa, essas duas pessoas não foram ouvidas, e nesse meio tempo, a Comissão Municipal da cidade de São Paulo, presidida pelo vereador Gilberto Natalini, soltou a sua, acho que foi um pouquinho antes, soltou as suas conclusões com 102 fatos e provas de que Juscelino havia sido de fato assassinado. De posse desse relatório, com a história viva do lado, nós fomos até a Presidência da República pedir, tão e simplesmente, que essas pessoas fossem ouvidas, para que, como diz a lei que institui a Comissão Nacional da Verdade, que todo mundo que tivesse o interesse de ser ouvido pelo Estado sobre algo que aconteceu durante o período militar, tivesse esse direito. Isso nos foi negado. Nós organizamos um evento aqui na Faculdade de Direito com o professor Gilberto Bercovitch, que nos honrou ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, também estava envolvido nessa história, solicitou ao professor um parecer jurídico para entender um pouco mais essa história. Durante esse evento, estava presente na plateia o então deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade, e que pediu a palavra ao final do evento para dizer o seguinte: opa, eu não quero instalar um fla-flu de quem está certo, porque quando a gente marcou esse evento, a Comissão Nacional da Verdade, de uma forma bastante rápida, eu e a Léa, estivemos em Brasília numa segunda-feira, se eu não me engano, né, Léa? E acho que na quarta-feira da mesma semana ou da semana seguinte, a Comissão Nacional chama às pressas um evento para dizer que Juscelino havia sido vítima de um acidente apenas e que não haviam provas, com uma série de imprecisões que a gente vai explorar um pouco no nosso trabalho, mas emanou a sua opinião dizendo que aquilo tinha sido de fato um acidente. Então a gente trouxe esse evento aqui para São Francisco, fizemos isso na sala dos estudantes, e então, ao final do evento, o Adriano Diogo chega para a gente, o deputado, e fala: olha, eu não quero entrar num fla-flu. Eu estou vendo que vocês são um grupo sério, que querem, de fato, se propor a fazer essa discussão, levar essa pesquisa adiante, e o que eu proponho a vocês é que vocês tenham a guarida da Comissão Estadual da Verdade e façam essa pesquisa, que isso funcione como uma espécie de anexo ao nosso relatório. Aquele convite foi para a gente, primeiro, um alívio gigantesco, porque nós éramos, por enquanto, professores, estudantes de direito, pesquisadores interessados na história, mas que não tínhamos muita guarida institucional, além do apoio que o Centro Acadêmico 11 de Agosto nos dava, e os seus alunos e membros da diretoria, e aquela história de queremos fazer. Tínhamos um grupo de mais ou menos 20 pessoas dedicadas a essa pesquisa, e não sabemos aonde ou como endereçar isso ao Brasil, aqueles que tivessem interesse em fazer aquela pesquisa. Bom, formamos esse grupo, começamos a pesquisa, que demandou, se não me falha a memória, 9 frentes de trabalho, cada uma delas organizada a partir de uma metodologia que estudava os momentos anteriores ao acidente, os momentos do próprio acidente e tudo aquilo que aconteceu depois. E aqui eu vou me permitir a não mais me referir só a um acidente, mas sim a um atentado, porque foi de fato o que aconteceu. Organizando a pesquisa nessa ótica, a gente contou com a colaboração de pesquisadores, alguns deles nos honram com a presença aqui, que foram a Resende investigar o que acontecia nos jornais da época, que foram investigar o que acontecia dentro do Instituto Médico Legal, que fazia os laudos cadavéricos do motorista, o Geraldo, e do Juscelino Kubitschek. Enfim, a gente conseguiu reunir uma série de fatos
provas, documentos que não haviam sido ainda averiguados ou sido sequer sujeito de prova sujeito de questionamento por parte do Estado brasileiro. Então, a pesquisa que a gente conseguiu continuar ou escrever a partir daí, ela teve como base um esforço coletivo, que foi uma coisa um tanto quanto gratificante fazer parte, que era tentar, eu e a Leia, a gente ficar coordenando umas milhares de e-mails para cima e para baixo, gente indo viajar, relatório, um texto, imagina um texto ser editado por essa quantidade de mãos, e a gente conseguir, num tempo bastante exíguo, terminar o relatório junto com a finalização da Comissão Nacional da Verdade. Eles entregaram um relatório numa terça-feira, na quarta-feira de manhã, a gente ainda dava o prazo para que eles revissem ou considerassem alguma coisa do que nós havíamos feito. Isso não foi feito, e aí na quarta-feira de manhã nós divulgamos o nosso relatório de novo na Sala de Estudantes do Largo São Francisco, com a conclusão de que o presidente e o seu motorista de fato foram assassinados. Então, eu agora vou deixar a Leia com a palavra. Boa noite. Eu queria agradecer a cada um que está presente aqui. Gostaria de agradecer ao Fransmar e à Editora Liberars por ter entrado nesse barco com a gente para fazer parte da história, como ele mesmo disse, estamos fazendo história, e só lamento uma coisa, não ter chegado antes. Mas eu acho que ele chegou no momento certo, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer. E esse relatório está vindo à tona como livro, esses documentos todos estão vindo à tona como livro, para inaugurar ou para, de fato, prosseguir na construção de um país que cuida da sua história, que conhece a sua história, e mais do que isso, que constrói a sua história. De um povo que constrói a sua história. Não a história que nos contam, mas a história que nós mesmos, com as nossas mãos, construímos com o nosso coração, conhecemos, para prosseguir construindo o futuro desse país tão grande como Juscelino Kubitschek. E, então, a gratidão é imensa e é uma honra muito grande estar aqui nesse momento. Não como coordenadora, nem como organizadora desse livro, mas como participante, porque dizer que nós três fomos os organizadores é injusto. Alguém tem que aparecer, mas são muitas as pessoas envolvidas nessa pesquisa. As dezenas de pesquisadores que voluntariamente colocaram o seu melhor da sua inteligência para coletar documentos onde era inimaginável chegar, gastaram dinheiro do próprio bolso, gastaram o seu tempo, coordenaram, conseguiram juntar forças para fazer tudo o que tem que fazer e ainda assim servir o seu país pela simples honra, pela simples vontade de fazer algo que dê dignidade à nossa história e que retome à altura a história desse presidente que foi Juscelino Kubitschek. Eu vou fazer uma descrição muito rápida do conteúdo do relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, porque foi ele que sistematizou todos esses documentos oficiais. Então, a partir dessa pesquisa do relatório dessa comissão, foi possível compilar esses documentos mais relevantes do Estado a respeito da morte de JK, e é por isso que esse livro veio à tona. Sem essa pesquisa, não teria acontecido a feitura desse livro aí. Então, como o Marco falou, essa pesquisa foi feita por um grupo que veio a se chamar Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek. Foram 24 pesquisadores da USP e do Mackenzie, não apenas do direito, tinha gente da história, tinha jornalista, tinha gente da pós, gente da graduação, tinha muita gente. O resultado foram aproximadamente 1000 páginas entre elementos de prova, pareceres e outros anexos. Foram mais de 320 elementos de pesquisa e 5 pareceres jurídicos ao longo do trabalho. E, basicamente, o trabalho ficou organizado
com análise de temas na seguinte ordem. A análise da relação entre JK e a ditadura militar, da relação com a Operação Condor, uma análise dos momentos anteriores à morte, imediatamente anteriores, uma análise do contexto, do caminho em que percorreu o carro e o motorista de Juscelino logo antes de falecer, e uma análise dos momentos posteriores à morte, quando entra em ação uma máquina de mentiras e de versões poderosa que coadunou os documentos oficiais forjados, o laudo forjado, e a mídia produzindo aí uma série de documentos e uma série de versões sobre os fatos para manchar e para esconder a verdade. Se deu esse trabalho para obter uma investigação mais ampla, contextualizada e detalhada possível, que nunca tinha sido feito. Esses documentos eles estavam esparsos, eles estavam desconectados entre si, e eles estavam desconhecidos do público em geral, e é por isso que o esforço foi feito para ligar os pontos e fazer essa verdade aparecer como que num desenho que estava há muito tempo para ser construído, e simplesmente o esforço foi de ligar esses pontos e contar isso para quem tivesse interesse em ouvir. Bom, basicamente, Juscelino foi eleito e tomou posse em 55 contra os militares que já estavam tentando aí um golpe desde do Getúlio Vargas. Em 55, Golbery Couto e Silva foi preso por conspiração e tentativa de golpe contra JK. Em 64, Castelo Branco e Costa e Silva afirmaram publicamente com JK: a revolução não se consolidará, ou seja, o golpe militar não perduraria caso JK fosse candidato a eleições em 1965, como já era e como já estava em campanha, que chamava 5 anos de agricultura para 50 de fartura. Os americanos declararam em carta confidencial à época, mas hoje desclassificada, que Juscelino tinha chances esmagadoras de ser eleito em 65 com o plano da agricultura. Em junho de 64, JK foi cassado pela ditadura militar sob orientação dos americanos e mediante a formulação pela imprensa de uma série de mentiras sobre a sua gestão como presidente, acusações de corrupção, inquéritos policiais militares e muitas outras mentiras nunca provadas, que ventilaram na mídia para gerar um descontentamento e diminuir a gritaria quando fosse, de fato, operada a cassação. Foi a primeira lista de cassados, em junho de 64. Bom, os Estados Unidos, de fato, conspiraram com os militares contra Juscelino, e as cartas registram a frase: preparem pretextos, porque vai ser difícil convencer que Juscelino tem uma mancha aí no seu passado e que ele merece ser cassado e que ele é um inimigo da nação. Acusações de comunismo, corrupção, IPMs, enfim. No exílio, após cassado, ele foi para a França, no primeiro exílio, e a partir daí ameaças de morte começaram a acontecer. O monitoramento pela polícia secreta francesa, inclusive, está registrado por uma testemunha que é a secretária pessoal de Juscelino, Maria Alice Berengas, está viva. Fomos até lá, até Lisboa, conversar com ela, fizemos registros dessas ameaças que a polícia secreta francesa não hesitou em repetir a Maria Alice Berengas, caso ela não colaborasse com a polícia, informando todos os passos de Juscelino Kubitschek. Houve o Plano Paraçar, em que o brigadeiro João Paulo Bournier, quem está envolvido com os crimes da ditadura, conhece bem o brigadeiro João Paulo Bournier, formulou, na época, o Plano Paraçar, que era basicamente um projeto para pegar todas as lideranças democráticas e colocar num avião
e jogar ao mar quando o Rio de Janeiro estivesse em polvorosa por conta de uma explosão no gasômetro do Rio de Janeiro. Esse plano ele é conhecido hoje em dia, e o primeiro nome da lista para ser jogado ao mar era Juscelino Kubitschek. A primeira leva de assassinados continha o nome de Juscelino Kubitschek e outros, como Dom Helder Câmara, enfim, outros riscos aí à nação brasileira. Bom, Operação Condor, a relação com a Operação Condor, ela foi desconectada. Esses dois projetos foram desconectados. A questão da eliminação do Juscelino e a Operação Condor não foram abordados pela Comissão Nacional da Verdade de maneira alguma, apesar de haver uma tentativa pelo Luiz Cláudio Cunha, pesquisador da Operação Condor, de abordar esse tema, investigar como que o Juscelino e a morte do Juscelino tinha acontecido no contexto da Operação Condor. Ele foi parado, né? Ele saiu da Comissão Nacional da Verdade, o Luiz Cláudio Cunha, segundo ele, por delito de opinião, ou seja, porque ele estava falando demais, estava falando o que não devia falar. E isso foi um relato do próprio pesquisador, que não concluiu a sua pesquisa na Comissão Nacional da Verdade. Então, nós procuramos contextualizar aí essa morte. As ditaduras do Cone Sul agiram em conjunto para eliminar seus adversários, isso é inegável. Existe uma cooperação desde o princípio para eliminar esses adversários. Em 1970, o João Paulo Burnier recepciona e tortura adversários vigiados e capturados pelos parceiros latino-americanos. O general Figueiredo, que era chefe do SNI à época, envia uma carta a Contreras e é respondido em 28 de agosto pelo Contreras, que era o chefe do Serviço Secreto chileno. JK e Letelier são problemas para a estabilidade do Cone Sul. Concordo com o seu plano proposto para eliminar essas fontes de estabilidade. A carta está reproduzida. Todos esses fatos estão documentados, e por isso o relatório ficou tão volumoso. Bom, em 21 de setembro de 1976, Orlando Letelier, político chileno democrata, foi morto numa explosão em Washington. Foi provado que a Dina e o Contreras foram responsáveis por esse assassinato. Ele foi preso por isso e morreu preso por isso. Em 22 de agosto de 1976, um mês antes desse assassinato, Juscelino foi morto na Dutra. Essa carta, que indica o plano para eliminar Juscelino Kubitschek e Contreras e Letelier, ela tem a assinatura do general Contreras, do coronel Contreras, e esse coronel, antes de morrer, o que aconteceu alguns meses atrás, confirmou que a assinatura era dele, não confirmou o teor da carta, falou que não se lembrava do teor da carta, mas confirmou que a assinatura era dele. Então, qualquer questionamento a respeito da veracidade, da autenticidade da assinatura foi afastada. Bom, a Operação Código 12, que era um código utilizado para eliminar oponentes, uma operação usada para eliminar oponentes, que deveria ser da seguinte forma: um assassinato com cara de acidente. O almirante Aragão, que foi também exilado por ser um militar mais contrário à ditadura, escreve uma carta ao Terreira Pares, que era um adido militar, que era um general venezuelano. E o almirante Aragão escreve essa carta para denunciar o envolvimento e a ordem do Figueiredo para que o Juscelino fosse vítima de uma operação Código 12, ou seja, um assassinato com cara de acidente. Outro militar da América Latina, Brigadeiro Calafange, que era esse sim adido militar no Chile,
confirma que a Operação Condor tinha Juscelino Kubitschek como um dos seus alvos. Então, passando aí aos momentos imediatamente anteriores à morte, naquele período de 1976, a gente estava o Brasil e as ditaduras latino-americanas, mas especificamente o Brasil estava num período em que era iminente a abertura política. E Juscelino estava em franca atuação para voltar ao cenário nacional. Isso foi confirmado por testemunhas e por documentos de que ele tinha grandes chances de ser presidente novamente, de ser o que foi Tancredo Neves, e não estava aposentado, como algumas versões da história repetem. Então, em 25 de agosto de 1976, Juscelino tinha uma reunião agendada com emissários do general Geisel. Isso foi confirmado pelo primo dele, Carlos Murilo Felício dos Santos, que foi o articulador dessa reunião. Na verdade, ele foi contatado por esses emissários ligados ao Geisel para que houvesse essa reunião, e Juscelino não se negou a encontrá-los. Isso aconteceria em 25 de agosto de 76, porém, em 22, ele foi morto logo antes dessa agenda. Em 20 de agosto de 76, houve uma conversa com Ulisses Guimarães e Franco Montoro, que eram líderes da oposição parlamentar. Ou seja, existia uma articulação, contatos, existiam reuniões, existia uma tentativa constante de voltar a exercer os seus direitos políticos e ser representante do povo brasileiro. Outros elementos que a gente pode ressaltar da pesquisa. Em 17 de fevereiro de 76, Roberto Marinho foi à casa de Juscelino Kubitschek, 6 meses antes da morte, foi à casa do presidente e informou: os militares pretendem coisas dramáticas contra você. Toma cuidado. Isso está registrado no diário do Juscelino, com a letra dele, é público. Outra mensagem que chegou ao Juscelino pouco tempo antes da morte foi a mensagem do Armando Falcão, ministro da Justiça da ditadura, de que, de fato, existia um interesse, uma intenção de planejar coisas dramáticas aí contra Juscelino. Dia 7 de agosto de 76, circulou a notícia de que JK havia morrido em acidente de automóvel na Via Dutra. Esse boato circulou as emissoras de rádio, circulou a imprensa, e ligaram, a partir do momento que isso foi divulgado na imprensa, ligaram para a Vera Brant, que era amiga de Juscelino, muito amiga, e para o primo, Carlos Murilo Felício dos Santos. E esses dois desmentiram que ele tinha morrido, porque ele estava na fazenda, em Lusiânia, onde ele costumava passar o tempo. E essa contra-notícia, digamos, a negativa da morte, fez com que a notícia não se espalhasse nacionalmente, com que a notícia ficasse, digamos, restrita aos jornalistas. Mas Juscelino, nesse momento, respondeu que estão tentando me matar, mas não foi ainda hoje. Isso foi 2 semanas antes do dia 22 de agosto, quando ele faleceu. Então, agora sobre o trajeto que foi feito entre São Paulo e o Rio de Janeiro, alguns elementos que a gente pode levantar e que estão registrados e que não foram abordados de maneira nenhuma pela Comissão Nacional da Verdade, foi o fato de que, antes de morrer, o Juscelino parou no meio do caminho, em Resende, no Hotel Fazenda do Brigadeiro Vila Forte, que é amigo íntimo do Golbery da Costa e Silva, que é ligado ao João Paulo Burnier e que é ex-professor do General Figueiredo na Escola do Realengo. E essas conexões não eram claras, nunca foram analisadas. Mas por que JK para no hotel
que estava vazio, sem ninguém, no final da tarde de um domingo, não tinha nenhum hóspede. Segundo o filho do dono do hotel, não tinha também nenhum trabalhador, nenhum funcionário. Ele passou mais de 1 hora lá, 1 hora e meia, esticou as canelas, segundo a testemunha, que é o filho do dono do hotel, e conversou com o Brigadeiro Vilaforte nesse encontro. Dali, ele vai pegar o carro de volta, o motorista vai dar ré ao sair do hotel, sente alguma coisa estranha, pergunta para o guardador dos carros, ali, manobrista, que era a única pessoa que estava presente, pergunta o que tinha acontecido, se mexeram no carro, e sai para dali a 7 minutos, 5 a 7 minutos, colidir com a carreta que vinha no sentido contrário. Essa testemunha de que essa conversa existiu foi Carlos Heitor Coni, que era, na época, assistente do Adolfo Bloch, jornalista da Manchete, e foi até o hotel para verificar o que tinha acontecido e fez esse depoimento à Comissão Municipal da Verdade. Bom, a partir do momento que houve a colisão, existiu uma máquina de mentiras que começou a atuar a partir do minuto zero que a morte aconteceu. As provas não foram... O local da colisão não foi preservado. A perícia foi feita com carros passando livremente pelo local onde aconteceu a colisão. Os veículos colididos foram alterados, tiveram a sua posição alterada antes da perícia. E isso também existe uma testemunha disso. O jornalista Ivan Barros, que é de Palmeira dos Índios, Alagoas, foi até o local do acidente na madrugada em que aconteceu e viu os carros sendo mudados de posição. Perguntou para um policial que estava no local, e o que estava acontecendo, por que aqueles carros estavam sendo alterados de lugar, e recebeu a seguinte resposta: são ordens superiores, nenhuma palavra a mais. Bom, a partir daí, houve a presença de militares da AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica de 5 a 10 minutos de distância de onde ocorreu a colisão. E o motorista Geraldo Ribeiro, que morreu junto com Juscelino, foi lacrado no caixão. Ninguém teve acesso ao corpo, ninguém viu na hora o corpo, enquanto Juscelino mesmo ficou enrolado num colchão, num lençol, no chão, esperando ser transferido para o IML. Nesse cenário, entra em atividade Guilherme Romano, que era considerado o Golbery do Golbery, ou o assessor mais próximo do Golbery do Couto e Silva. Guilherme Romano se apresenta como representante da família do Juscelino, como se fosse amigo da família, coleta o diário que estava no carro, coleta o livro que estava junto com o corpo e subtrai esses elementos de prova do conjunto aí de elementos a serem analisados. No diário de Juscelino, inclusive, tinha o relato da mensagem do Roberto Marinho sobre o perigo que os militares estavam representando, que eles estavam tramando contra a vida de Juscelino. A perícia foi absolutamente fraudada. O próprio laudo, ele é visivelmente inepto para provar qualquer coisa. Existem 2 fotos, uma do lado da outra, mostrando a traseira do Opala na noite do acidente. A primeira foto na noite do acidente, a traseira esquerda do Opala tinha uma lanterna íntegra. E outra foto foi tirada na manhã do dia seguinte, no pátio da delegacia, e a lanterna esquerda traseira está quebrada. Isso está no laudo. E essa lanterna esquerda traseira foi o ponto onde a perícia se baseou para dizer que um ônibus que trafegava na mesma pista do Opala teria colidido com o Opala e teria gerado, aí, de maneira culposa, o desvio
e a morte pela colisão. A perícia toda se baseou nesse ponto, nessa traseira esquerda, nessa lanterna que foi quebrada depois da colisão, para dizer que o motorista desse ônibus teria causado o assassinato de Juscelino Kubitschek. A partir desse ponto, esse motorista de ônibus foi acusado de assassinato, ele foi julgado, em primeira e segunda instância, absolutamente inocentado, e a sentença chega a dizer que o laudo contraria as leis da física. É impossível que esse ônibus tenha batido nesse Opala. Então, isso ficou nos registros oficiais, mas não ficou no conhecimento das pessoas. Esse motorista de ônibus foi julgado pela versão da mídia, pela versão criada, pela máquina de mentiras. Ele perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a dignidade, e até hoje ele está vivo, mas ele é um pária. Ele não tem, ele toma remédio, ele caiu numa solidão profunda e num sentimento de injustiça muito grande por nunca ter feito nada, mas ter sido condenado aí pela opinião pública a ser a causa do assassinato de Juscelino Kubitschek. E a Comissão Nacional da Verdade, infelizmente, repetiu essa versão. Apesar da coisa julgada, apesar do direito dele de ter a verdade contada, do motorista, né, que tem a sua dignidade como um direito, a Comissão Nacional da Verdade ignorou tudo isso e repetiu a história do ônibus que bateu no Opala. Bom, eu estou me estendendo, mas agora eu vou concluir. A conclusão da investigação do relatório da investigação do GTJK foi que o assassinato do presidente foi gestado por ameaças de acidente, entre aspas, pelo Plano Paraçar, pela Operação Condor e pela Operação Código 12. O assassinato foi avisado a Juscelino por Armando Falcão e Roberto Marinho em fevereiro de 1976. O assassinato foi noticiado 2 semanas antes, com a notícia de que JK teria morrido na Dutra. O assassinato foi concretizado em 22 de agosto, JK, de fato, morto na Dutra. E o assassinato foi ocultado por uma perícia fraudulenta da ditadura, em um laudo que foi feito pelo mesmo Instituto Carlos Éboli, que criou e forjou o laudo da morte da Zuzu Angel, hoje já amplamente documentado que foi forjado. Então, a conclusão foi... As conclusões dos elementos de prova coletados foram essas, e, a partir disso, foram consultados pareceristas, juristas brasileiros e estrangeiros sobre o caso. Luiz Moreno Campo, que é ex-promotor do Tribunal Penal Internacional, e o professor Eduardo Diniz, da USP, professor de Direito Penal aqui da USP de Ribeirão Preto, professor Gilberto Berkovitch, professor José Carlos Moreira Filho, da PUC do Rio Grande do Sul, professor Emílio Peluso, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Alessandro Taviani, da Universidade de São Paulo. Esses pareceres jurídicos sobre o caso JK concluem em dúbio pro vítima, ou seja, a dúvida favorece a vítima da ditadura. Existe um dever do Estado de investigar adequadamente e prestar todas as informações e documentos existentes, o que não foi feito pelo Estado brasileiro até hoje. Existe o dever de provar o que não fez, o que habitualmente, profissionalmente e sistematicamente fazia contra os adversários, ou seja, torturar, eliminar e criar versões sobre a eliminação. Se o Estado não prova que a ditadura não fez, o Estado é responsável. A partir desses elementos de prova e dos pareceres coligidos, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, declarou que o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira foi vítima de perseguição política pela ditadura militar, teve seu mandato de senador e seus direitos políticos cassados, foi exilado, publicamente humilhado, encarcerado, difamado, foi vítima de campanha pública visando a destruir sua reputação e sua honra, vítima de espionagem no Brasil e no exterior
e vítima de complô para assassiná-lo. Com fundamento em toda a ampla, cuidadosa investigação realizada e no regime jurídico aplicável, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, declarou: o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira foi assassinado pela ditadura militar no dia 22 de agosto de 1976, no estado do Rio de Janeiro, município de Resende, na rodovia Presidente Dutra. O relatório também pediu providências, que são a concretização do direito à memória e à verdade do cidadão brasileiro, por meio de algumas providências que são, no mínimo, a alteração da certidão de óbito do presidente, que hoje consta um acidente automobilístico, a inclusão desse relatório no conteúdo programático de escolas em todos os níveis da educação no Brasil, e a realização de um funeral com honras de chefe de Estado, que nunca foi concedida ao presidente Juscelino Kubitschek até hoje. Essas são algumas das providências requisitadas ao Estado brasileiro para corrigir esse erro histórico que foi eliminar da nossa vida, da nossa sociedade, dos brasileiros, a possibilidade de ver, mais uma vez, nosso líder, o presidente Juscelino Kubitschek. E isso se dá pelo direito à memória desse povo brasileiro, o direito à verdade da sua história, porque a tendência que existe no Brasil é de olhar para isso como se fosse um problema da família. Como se a família não tivesse interesse em lidar com isso, então não houvesse obrigação nenhuma de esclarecer o assunto, mas não. O direito de conhecer a história, o direito de refazer ou corrigir esses erros é de cada brasileiro, cada cidadão que foi afetado, teve a sua história impactada por esse erro, por esse crime do Estado brasileiro. Obrigada. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que, embora seja o 22 de agosto, uma data que nós não dizemos que estamos comemorando, 22 de agosto de 2016. Nós não estamos comemorando os 40 anos da morte do presidente Juscelino. Nós estamos aqui relembrando aquilo que fizeram com ele. Mas, por outro lado, também nós estamos comemorando, porque nós viemos aqui comemorar, nós estamos aqui reunidos, gente que veio do Nordeste, alunos da São Francisco, artistas do calibre da Gláucia Nasser, Marcelo Rubens Paiva, pessoas que vieram dos mais longínquos cantos da cidade de São Paulo. Minha família veio lá do Grande ABC, gente que advoga, gente que é empresário, gente que é trabalhador, editores. Então nós estamos comemorando que aqui no Brasil nós relembramos, que aqui no Brasil nós podemos falar, que aqui no Brasil hoje nós, graças a uma figura como Juscelino e a tantos outros, nós podemos andar pela cidade, entrar aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e falar: a ditadura militar assassinou diversos cidadãos brasileiros, a ditadura militar assassinou os grandes líderes políticos que nós tínhamos no período anterior à ditadura e que conduziriam o Brasil à abertura democrática. Então nós estamos sim hoje, 22 de agosto de 2016, comemorando que nós vivemos no Brasil, que nós estamos paulatinamente construindo. Então hoje é sim um dia de comemoração também. Eu gostaria de dizer sobre a minha grande honra de ter sido convidado para atuar nesse caso, primeiramente como um parecerista. Me foi solicitada a resposta a uma questão jurídica. A quem cabe o ônus da prova no caso de uma vítima da ditadura? E essa questão, eu me aproximei dela do ponto de vista absolutamente técnico. Quando nós vamos à padaria, aqui na esquina,
e pedimos um pão de queijo. Se aquele pão de queijo ele não nos cai bem por uma série de razões, nós voltamos lá e dizemos o seguinte para o dono da padaria: olha, troca isso aqui, ou isso aqui não me caiu bem. E aí o dono da padaria pode falar: mas você tem que provar isso aí. E na condição de consumidor, nós poderíamos falar: não, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor inverteu o ônus da prova em benefício do consumidor, porque eu sou a parte fraca dessa história. Eu sou o hipossuficiente. Aí, se por um acaso nós estamos trabalhando altas horas da noite, fazendo hora extra, nos dedicando, e aquilo tudo sendo mais ou menos registrado eventualmente pelo nosso chefe, e por acaso um dia temos uma briga com ele, nós saímos e vamos à justiça cobrar os nossos direitos trabalhistas, nós falamos ao juiz: olha, eu estava trabalhando ali, eu trabalhei essas noites todas. E aí eventualmente vem a empresa e fala: não, olha, você não trabalhou essas noites todas. O juiz falará: olha, a parte fraca dessa relação aqui, segundo o ordenamento jurídico, é o trabalhador. Da mesma maneira que na primeira operava-se o indubio pro consumatore, nessa segunda opera-se, aplica-se o indubio pro operaio, indubio pro trabalhador. E assim, o ordenamento jurídico, ele escolhe várias partes que são hipossuficientes, várias partes que são consideradas as mais fracas naquela relação jurídica, e inverte o ônus da prova. Dessa maneira, para mim, não havia dúvidas técnicas de que o ordenamento jurídico estabelecia o indúbio pro vítima, porque a vítima da ditadura, ela é, na verdade, muito mais frágil perante o Estado ditatorial do que é o consumidor perante o dono da padaria. A vítima da ditadura, ela é muito mais frágil perante o Estado que está profissionalizado para caçar, assassinar, silenciar, do que é o empregado perante o seu empregador. Portanto, do ponto de vista da lógica jurídica mais comezinha, não pode haver dúvida de que o direito brasileiro consagra o indúbio pró-vítima. Mas essa foi só a minha primeira aproximação desse caso. Técnica, absolutamente distante, e com a tentativa de olhar aquilo tal qual um professor de direito dessa faculdade tem que olhar. O que diz o direito? O que diz a lei? O que diz a Constituição? O que diz a jurisprudência? E emitir ali a sua opinião. Mas muito mais do que isso, eu comecei depois a perceber, graças ao empenho dos coordenadores desse grupo de pesquisa, graças ao empenho de todos os envolvidos nessa pesquisa, eu comecei a perceber o que tinha acontecido de fato ali. O que tinha acontecido com o presidente Juscelino, qual era a lógica que organizou toda a perseguição que foi realizada contra ele. E é a lógica da perseguição que só culminou no assassinato de 22 de agosto, mas que é lançada muito antes. Ela tem raízes aqui no Brasil, mas ela tem raízes lá fora também. Ela tem raízes, inclusive, veja só, nos heróis que povoam esta sala aqui. Nós estamos na presença de José Bonifácio. Nós estamos na presença de Luiz Gama. José Bonifácio é o nosso patriarca da independência. Luiz Gama é o patriarca da independência dos de baixo da população brasileira. Ele é aquele que, depois de José Bonifácio ter dito, junto com Dom Pedro I, que o Brasil é um país independente e que nós temos algo a contribuir com a civilização planetária, Luiz Gama fala: e aqui embaixo, o povo brasileiro também tem com o que contribuir. Os ex-escravos têm com o que contribuir. E todos juntos, quem sabe, construiremos uma nação amalgamada que será capaz de contribuir para todo o planeta. É essa a tradição que Juscelino Kubitschek, no século XX, junto com Getúlio Vargas, está postulando levar adiante. É por isso que quando Foster Dulles, representante do Departamento de Estado norte-americano, chega no Brasil, vai ter uma conversa com Juscelino, ele fala basicamente 3 coisas. A primeira, para que o Juscelino encerre as atividades da Petrobras. Ao que Juscelino responde: a Petrobras é inegociável. Então ele diz aos Estados Unidos: o petróleo é brasileiro, porque o petróleo é o fundamento da nossa soberania. Depois, Foster Dulles e o FMI vão falar outra coisa: acabe, interrompa a construção de Brasília. E Juscelino está se lembrando de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer
e ele já sabe e tem dentro do seu coração que o Brasil não mais deve ser um mero exportador de matéria-prima, exportar banana, tomate, soja, mas que, segundo Lúcio Costa, agora o Brasil vai exportar para o mundo criatividade, que agora o Brasil vai entregar ao mundo aquela capital que a ONU considerará de imediato, alguns anos depois, um patrimônio da humanidade. E John Foster Dulles falará uma terceira coisa. Juscelino, combata o comunismo. E aí Juscelino, mais uma vez, com firmeza absoluta, dirá: o combate ao comunismo, meu caro representante do Império Norte-Americano, deve ser feito acabando-se com a pobreza. O melhor combate ao comunismo é acabar com a miséria. É isso que nós temos que fazer aqui no Brasil, superar o subdesenvolvimento. E a partir dali, os Estados Unidos saberão que não tem em Juscelino um lacaio, mas que sim tem em Juscelino o líder de uma nação que quer participar do concerto mundial em pé de igualdade, porque tem com o que contribuir a criatividade do seu povo, a partir da independência nos legada por José Bonifácio e a partir da dignidade buscada a todos, nos legada por Luiz Gama. Então, Juscelino entra em uma rota de colisão com aqueles que também farão parte do esquema para persegui-lo. Mas não é só lá fora que Juscelino nos está defendendo. Juscelino está fazendo a mesma coisa aqui dentro. E aí ele entrará em rota de colisão com aqueles militares que em 55, como aqui foi lembrado, queriam impedir que a manifestação da vontade popular elegesse o presidente. E os militares, a UDN, a imprensa golpista e oligopolizada, que aliás parte considerável dela é exatamente a mesma até hoje, esses perseguirão Juscelino e, como diz o deputado Adriano Diogo, Juscelino não foi morto uma vez apenas, em 22 de agosto de 1976. Juscelino foi morto repetidas vezes pela ditadura militar, repetidas vezes pela mentira, repetidas vezes pela humilhação, repetidas vezes pela intimidação. E a sua frase, que é a nossa frase, a frase que hoje nos une a todos aqui, é: Deus poupou-me o sentimento do medo. Essa frase que garantiu a abertura democrática, essa frase que hoje nos faz aqui, em conjunto, dizer a este nosso passado que nós poderemos construir o futuro sonhado por José Bonifácio, sonhado por Luiz Gama, sonhado por Getúlio Vargas, sonhado por Juscelino. Deus nos poupou o sentimento do medo e, por outro lado, Deus nos deu aquilo que de melhor pode ser dado a um povo, que é a capacidade de perdoar, que é a capacidade de ir adiante. Essa história de Juscelino, ela deveria ser contada pelo Estado brasileiro. A narrativa que me chegou no início da pesquisa que Léa e Marco coordenavam com tantos outros era que a Comissão Nacional da Verdade se negava a receber o coronel Afonso Eliodoro, que quase centenário se dispunha a ir ao Palácio do Planalto ou a qualquer outro lugar para dizer como tinham sido os dias imediatamente anteriores à morte. A Comissão Nacional da Verdade se negava a receber Carlos Murilo Felício dos Santos, com quase 90 anos, que tinha informações sobre um convite para um encontro relacionando Geisel e Juscelino. E a Comissão Nacional da Verdade dizia que não tinha agenda para receber essas duas testemunhas. Mas não foi só isso que a Comissão Nacional da Verdade fez. A Comissão Nacional da Verdade depois recebeu uma lista com mais de 50 pedidos de realização de produção probatória. E a resposta da Comissão Nacional da Verdade foi nunca ter respondido nenhuma dessas requisições de prova. Desse ponto de vista, então, esses dois e outros tantos brasileiros, relembrando-se ou inspirados pela frase Deus poupou-me o sentimento do medo, fizeram o que o povo brasileiro tem que fazer quando o Estado ou os poderosos de plantão se negam a fazer aquilo que eles deveriam fazer. Arregaçaram as mangas e colocaram as suas mãos à obra, as suas mãos a serviço da grande obra do desvelamento da verdade, do desenvolvimento nacional. E eles passaram então a coordenar uma pesquisa
eles passaram a buscar as provas, eles passaram a fazer a requisição para órgãos oficiais, eles passaram a fazer aquilo que, sendo dever do Estado e não cumprido pelo Estado, deve ser assumido pelo povo brasileiro e deve ser realizado por quem tem compromisso com o futuro do povo brasileiro. O resultado está aqui hoje o segundo volume dessa obra, que é organizada em 2 volumes. Eu tive a oportunidade de conversar com eles como que nós organizaríamos esta apresentação da nossa história. E esse livro ele se dispõe fundamentalmente a coletar todos os momentos em que o Estado se manifesta sobre a morte de Juscelino. A certidão de óbito, a certidão de óbito, a manifestação da comissão Paulo Otávio, que vai ser realizada alguns anos depois, e inclusive o laudo ou as conclusões da Comissão Nacional da Verdade, mesmo que estas conclusões sejam realizadas com uma forma de investigar que ignora provas que eram absolutamente disponibilizadas à época da sua investigação. Portanto, na qualidade de professor daqui da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu, em primeiro lugar, tenho que parabenizar o que vocês fizeram do ponto de vista da qualidade do que está aqui. Mas, muito mais do que isso, na qualidade de cidadão brasileiro, eu tenho que agradecer a grande honra que vocês me deram, que foi ter visto isso acontecer e ter, em alguma medida, podido participar disso aqui, ainda que modestamente. E muito mais ainda do que agradecer a vocês dois hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, porque um povo que se dispõe a olhar para o seu passado é um povo que tem possibilidade de escrever o seu futuro. Então, para vocês dois, para vocês todos, meu muito obrigado. E, como diria o nosso professor Fábio Conder Comparato, ecoando certamente aqui as lições de Juscelino: viva o povo brasileiro, vivam os nossos heróis, viva o presidente Juscelino Kubitschek. Muito obrigado. Bom, quem quiser fazer pergunta ou algum comentário, a gente está à disposição. Só levanta a mão porque tem que levar o microfone. Marcelo. Parabéns, acompanhei de perto esse relatório. Eu queria fazer uma pergunta, citando também Juscelino, né? Um dia ou 2 dias antes de ele morrer, ele caminhou aqui pela Barão de Itapetininga e animadíssimo com o fim da cassação dos direitos políticos. Alguém lhe perguntou, a imprensa lhe perguntou ao presidente, presidente e tal, o senhor está animado, o senhor está voltando a fazer política? E ele falou: enquanto estiver vivo, eu sempre farei política, né? Então eu acho que nós também, enquanto estamos vivos, devemos sempre fazer política, e o que vocês estão fazendo é política. A partir do momento que a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, virou as costas para esse caso tão emblemático, talvez dos mais importantes da nossa história. E a comissão, que tem o nome do meu pai, Rubens Paiva, e a Comissão de Vereadores de São Paulo, afirmaram que foi um caso assassinato. A versão oficial segue a Comissão Paulo Otávio de 2001, dizendo que foi um acidente. Então, a ditadura afirma que foi um acidente. Então, é um acidente, assassinato, ignorou-se totalmente e voltou ao assassinato, e essa brilhante conclusão, que eu não sabia, de exigir que se faça um funeral digno de um chefe de Estado ao Juscelino. O que nós podemos fazer? Qual é o nosso passo para a gente avançar na fixação da verdade, né? Na execução desta verdade, que para mim também, eu concordo com vocês, é a da tese do assassinato. Marcelo Rubens Paiva.
cujo pai dá nome à comissão da verdade que albergou essa pesquisa, acho que a sua pergunta ela é oportuna e ela nos traz, ao mesmo tempo que uma possibilidade, uma responsabilidade. O que nós podemos fazer como sociedade? Eu avalio que o mais difícil em relação a esse caso era romper o véu das mentiras que a ditadura colocou sobre isso. Graças a um esforço de muita gente, esse véu ele foi rompido e ele continua sendo rompido. Então eu acho que a parte mais complicada desse trabalho, que era primeiro entender, depois de muitos anos de silêncio, que tinha sido imposta uma determinada verdade que não era verdade, essa era a parte mais difícil. Eu acho que agora nós temos condições de, como sociedade, dar um passo que, embora sendo mais simples, ele é igualmente trabalhoso. Embora ele sendo talvez menos técnico para a ampla maioria de nós aqui, ele exige justamente que atuemos em cooperação, que é entender, mergulhar na história do nosso país, é mergulhar na leitura, é mergulhar na leitura dos relatórios, é mergulhar na sua divulgação e é fazer aquilo que sociedades que nós admiramos, via de regra, fazem. Elas olham os seus heróis, elas olham a verdade do seu passado e cada um daqueles integrantes da nação levam isso adiante. Ensinam os seus filhos, ensinam os seus sobrinhos, se manifestam publicamente, porque um país que teve uma personagem, uma pessoa com este tamanho, não tem o direito, nós que hoje somos seus legatários, nós não temos o direito de ficar quieto. Então, como sociedade, na verdade, nós temos o dever de levar isso adiante. Então, de ler, de falar aos domingos, a gente está ali vendo o jogo de futebol e é muito legal, mas nós temos que falar, olha, filho, mãe, sobrinho, teve um cara aqui no Brasil, ele estava com mais gente, inclusive. Tinha muitos outros ali ao lado dele. Tinha o deputado Rubens Paiva, que foi para Brasília e ali andou junto com ele. Tinha o presidente João Goulart. Tinha um monte de candango construindo Brasília. Tinha, inclusive, gente que é de família de quem está aqui. Tinha muita gente com ele. E lá atrás, eles sonharam esse país. E esse país foi interrompido, mas não foi suprimido. E porque eles sonharam lá atrás, nós conseguiremos fazer isso lá na frente. Então eu acho, Marcelo, que a sua pergunta ela não só se refere ao nosso passado. A sua pergunta ela se refere ao nosso futuro. Nós estamos talvez fazendo isso aqui mais do que pelo passado, pelo nosso futuro. Um povo que teve alguém no passado com essa estatura, que se entregou integralmente ao seu povo, certamente tem capacidade de construir um futuro que se assemelhe àquele Brasil que nós sonhamos lá atrás, que nós pegamos, apalpamos e que hoje está um pouco distante. Mas daqui a pouquinho, se nós seguirmos o que a sua pergunta contém, vai virar a nossa realidade diária. Um país decente que vale a pena viver. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco tem a honra hoje, e eu falo em nome dela, tem a honra de recebê-los a todos aqui para que a gente dê um passo no sentido desse país que nós queremos viver. Então, eu agradeço muito vocês dois, Léa. Marcelo, obrigada pela pergunta que faz refletir um pouco. Vendo o Alessandro falar, eu me senti um pouco... Eu quis manifestar que um modo de fazer essa verdade reverberar ou ela ter as consequências devidas, né, para a altura de um presidente do Brasil, a altura desse presidente do Brasil e a altura do cidadão brasileiro, eu acho que é uma postura. Não é só
um fato isolado, é uma postura que é de questionar o que está dito, o que está feito, o que está colocado, o modo como a gente enxerga a realidade contada pela história. Porque esse livro e esse relatório, eles não existiriam se não fosse essa postura de olhar alguma coisa estranha, alguma coisa que está mal feita, alguma coisa que tá dando desgosto mesmo, que está errada, mas que está lá há muito tempo. E olhar para isso e ver que está errado é comum. Infelizmente, a gente olha para muitas coisas e fala, não, isso aqui não está certo, isso aqui está mal feito, isso aqui está errado. Quem fez mal, por alguma razão. E levantar da cadeira e falar, bom, alguma coisa precisa ser feita, ir lá e começar a fazer por onde der, por onde existe uma fresta, é a postura que eu acho que pode levar a esse resultado que o Brasil busca. Porque nós somos pessoas comuns, pessoas normais que eu olhei, a gente olhou e falou assim, bom, isso aqui, e aí, o que a gente faz? Tem autoridades, tem biógrafos, tem livros, tem jornais, tem camadas e camadas de registros oficiais ou não oficiais que dizem uma verdade absolutamente cristalizada. E a gente faz o que com isso? O Estado brasileiro não quer fazer nada. E a gente faz o que com isso? A gente faz alguma coisa. E de alguma coisa em alguma coisa, a gente soma uma coisa maior e a gente tem mais gente querendo fazer alguma coisa. E a gente pode fazer uma diferença para quem vem depois. Deixar um espaço maior para quem vem depois, para quem olhar essa novidade, esse documento, esse livro, e falar, bom, não tem caminho, não tem como voltar atrás, só tem como andar para frente. E agora eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Tem alguma coisa a ser feita. Qualquer um pode adotar essa postura, e sem isso, não tenho dúvida que não vai andar. Não é algo isolado que alguém vai virar e falar assim, nossa, isso aqui, o poder vai virar e falar, olha, não, foi um erro, de fato. Alguém pode fazer. Um presidente digno, hoje em dia, se alguém, à altura do Brasil, assumir a presidência da República e resolver assumir isso, resolver corrigir esse erro, com certeza vai valer pelo mandato. Sim, vai valer muito. Vai ter feito muito pelo Brasil. Mas eu não acho que a gente tem que depender desse um ou dessa uma que chega lá. Eu acho que cada um pode fazer o seu pedaço, a sua parte, e a gente vai ter cuidado bem do nosso país até onde a gente conseguir. Marcelo, essa acho que é uma pergunta que a gente se faz quase todo dia. Porque quando nós terminamos o relatório e apresentamos, nós não estávamos satisfeitos. Isso precisava ir além. E aí a gente conversou com a Gláucia, que decidiu fazer um show em homenagem à vida de Juscelino. E aí nós conversamos entre nós para falar, o que a gente vai fazer? A gente imprimiu, alguns de vocês aqui receberam, uma centena de relatórios do nosso bolso e começou a distribuir para pessoas, professores, jornalistas, historiadores, porque essas pessoas tinham que ler. Depois, a gente começou a conversar com pessoas como você, para tentar abordar uma outra parte dessa história. Depois, a gente falou, vamos publicar isso em livro e vamos tentar contaminar mais gente. Depois, a Leia foi e deu uma entrevista sobre isso, o Luiz Nassif, que está ali atrás. E isso chegou a outra versão, a outras pessoas nessa história. Mas o que a gente quer com isso não é a gente sair falando, é que o povo brasileiro se apodere dessa história, da vida que Juscelino teve e do porquê que esse homem foi assassinado e pegue um pouquinho da energia, dessa fagulha que tem nesse país que ficou para trás e que quiseram enterrar na nossa cabeça e fala, não, isso aqui vai continuar. Isso aqui está em mim e eu quero levar isso para o outro. Então, se a gente conseguir de alguma forma, e aí tem várias maneiras de se fazer isso, conseguir
dizer não, conseguir entender que reclamar apenas dizer, olha, como eles não estão nos deixando pesquisar, como a comissão... A gente podia... Não, isso não é o suficiente, a gente tem que agir. E a gente vai agir na medida da nossa capacidade e superar os desafios que tem ali. Porque eu nunca, e a gente teve várias discussões dessa, eu nunca imaginaria que a gente teria feito esse pouquinho que ainda a gente fez se você me contasse essa história há 3, 4 anos atrás. Isso seria impossível. Só que a gente começou a fazer e a coisa foi andando. E eu acho que nós todos nessa sala temos a mesma capacidade. Porque não tem nada de diferente além do fato de que a gente se encanta com o negócio, quer dedicar a nossa atenção àquilo e fazer daquilo algo maior. E o que tem para fazer maior ali na história do Juscelino é um país que está na nossa cabeça e é coisa que a gente ainda tem que construir todo mundo junto. Então, eu acho que é por aí. Queridos amigos, nós vamos encerrar essa parte da fala, abrir o coquetel, abrir a venda dos livros, a assinatura, e eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado.